Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu vos trago hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, que vai nos dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, ainda que resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Disso, se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos, porque filho há quem o pai não corrija. Mas estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Sois então bastardos e não filhos. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra no livro de Hebreus. O autor deste livro, nós não sabemos quem escreveu, mas eu creio que foi um homem, assim como os outros livros, foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A carta dos Hebreus nos convida a perseverar em meio às provações. O capítulo 12 vai nos convidar a perseverar em meio às provações, segundo o exemplo de Cristo. Que exemplo maior nós poderíamos ter, senão o do próprio Jesus Cristo? O autor desta carta vai nos convidar para que a gente também seja vigilante, porque aqui, como falou, nós estamos rodeados com uma tão grande nuvem de testemunha. E nós temos que ser vigilantes. Vigiai e orai, para que não entremos em tentação. No versículo 1 do capítulo 12, a palavra vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, a palavra por si só, ela fala muito ao nosso coração. O autor está nos convidando para que a gente se importe com as pessoas que estão ao nosso redor. Ele vai dizer, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todos os embaraços e pecados que tão de perto nos rodeiam. Ele está dizendo para que eu e você nos comporte como um servo de Deus diante das pessoas que estão ali ao nosso redor. Porque muitos são os olhares para aquele que é servo, para aquela que é serva, aquele que escolheu trilhar pela porta estreita, aquele que escolheu
reconhecer que Jesus é o caminho, é o único caminho que nos leva à vida eterna. E agora nós que fizemos uma escolha para a nossa vida, somos transformados pela palavra, somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós temos que dar testemunhos para essas pessoas que estão de perto, nos rodeiam. E a gente sabe que pessoas nos apontam, que pessoas nos julgam. Sabemos que nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que anda segundo a vontade do Espírito e não da carne. Mas também nós sabemos que o nosso testemunho, ele tem que ser verdadeiro. Se nós se comportarmos de uma e outra hora agressivo, nos comportarmos de outra hora com um caráter duvidoso, o autor da carta de Hebreus está dizendo: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todos embaraço. O que é uma pessoa que está ali vivendo no embaraço? Quando a gente se embaraça com algo, uma corda, uma linha, e ali é difícil às vezes de tirar, e a gente está trabalhando com certo equipamento que embaraça ali, dá uns nó, e a gente fica ali tentando desembaraçar. Às vezes é difícil a gente conseguir desembaraçar aquilo que está embaraçado. Agora traga e se aplique na vida de um servo de Deus. O autor desta carta aos Hebreus está nos convidando para que a gente tenha cuidado para não ser uma pessoa embaraçosa espiritualmente, diante de uma tão grande nuvem de testemunho. Uma pessoa embaraçosa nas palavras, no comportamento, no seu jeito de vestir, no seu jeito de conviver com as pessoas. Quando a palavra vai nos dizer, quando o próprio Jesus vai dizer: sede mansos e humildes de coração. O próprio Jesus vai nos dizer isso. E aqui a palavra está nos convidando para que a gente deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha como ele vai nos alertar: olha, deixe o embaraço e deixe o pecado, porque ele fica nos rodeando de perto. A Bíblia diz que o demônio, que o diabo, ele fica igual um leão ali ao derredor, tragando para tragar aqueles que ele pode achar. E assim é o pecado, assim é a prática pecaminosa. A Bíblia diz que se falarmos que nós temos pecado, nós somos mentirosos. Mas nós somos pecador lavado e remido, porque nós não vivemos na prática do pecado, cometendo aquele pecado que sabemos que Deus não se agrada com aquilo. Uma vida que Deus não está se agradando. É isso que a palavra está dizendo. Olha, e o pecado, ele está tão de perto nos rodeando, que é a tentação. E essa tentação só vai virar pecado se a gente cair nela. Mas ela não deixa de estar nos rodeando. Não foi assim com Jesus ali no deserto? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, se jogue daqui desse pináculo do templo. Se você quiser toda essa glória, você vai e se ajoelha, se prostra diante de mim. E Jesus Cristo rebateu todas essas tentações pela palavra. Não foi pela própria força dele, porque ele poderia. Mas ele quis nos mostrar
que pela palavra nós vencemos a tentação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para trás de mim, Satanás. A palavra está escrita para adorar, para se prostrar diante de só Deus, só um Deus. E a Bíblia vai dizer que o diabo ali saiu e depois veio os anjos e o serviram. E aqui, o autor que escreveu esta carta está nos convidando para que a gente se comporte, nos comportemos diante desta tão grande nuvem de testemunha que está nos rodeando. Pode estar ali na nossa frente e às vezes até nos comportando mal e falamos alguma coisa e eles até concordam, mas depois que eles saem da nossa presença, eles comentam ali, não é crente? Diz que ia fazer isso, isso e isso. Não é crente? Estava me falando isso, estava falando palavra torpe, palavra que não edifica, estava xingando. E a palavra de Deus vai dizer que nós não temos que falar palavras que não edificam. Seja pronto para ouvir, tardio para se irar, e tardio para falar e tardio para se irar. E às vezes nós estamos nos irando e falando antes de ser pronto para ouvir. Às vezes nós revertemos e nós mesmos nos complicamos, nos embaraçamos nas próprias palavras que nós falamos. E este versículo está nos convidando, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nós está proposta. Deixe os embaraços, deixe o pecado e agora corramos com paciência. Para quê, meu irmão? Para aquilo que foi proposto para a nossa vida. E o que foi proposto para a minha e para a sua vida? A salvação eterna. Corramos para o alvo. Deixemos o pecado, os embaraços, mostramos para essas pessoas que estão ao nosso redor o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus. E vivemos agora, temos que viver uma vida que foi agora proposta, uma nova vida que o Senhor Jesus Cristo nos propôs a viver, que é a salvação eterna. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vosso ânimo, olhando para Jesus. Depois de deixar todos os embaraços, depois de deixar ali vencer a tentação, dar testemunho para essas pessoas que estão nos observando, agora nós só podemos vencer se nós fazemos algo. O que, meu irmão? Olhamos para Jesus. Porque se eu for olhar para o homem é falho, pode cair e eu cair junto com ele. Mas quando eu direciono o meu olhar para aquilo que vem do alto, para aquele que é o autor e consumador da minha fé, aí eu não vou cair, porque ele é o exemplo para a minha vida e para a sua, meu irmão.
Então aqui a palavra está nos convidando para que a gente mude a direção do nosso olhar. Só podemos dar um bom testemunho para essas pessoas que nos rodeiam, só podemos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, se nós olharmos para Jesus. Porque até na hora da ira, da dificuldade, até na hora de a gente estar ali irado, se nós olharmos para Jesus, nós vamos dar um bom testemunho. A palavra é bem clara em estar dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Pai. Suportou, porque foi proposto na vida de Jesus uma missão. Quando Deus vai e pergunta a quem enviarei, a quem de ir por nós, não só Isaías, disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi, mas Isaías só pôde ir até um certo limite. Isaías não era onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Isaías foi um homem que Deus usou para alertar aquele povo para sair de uma vida pecaminosa que eles estavam trilhando. Mas Isaías teve um limite, porque teve um dia que ele morreu. Mas agora Deus olha para a humanidade. Agora Deus não olha só para aquela situação que estava ali naquele tempo, naquela cidade. Deus olha para o mundo, para a humanidade que estava trilhando para uma vida de pecado, trilhando para o inferno. E agora eu posso imaginar Deus falar, a quem enviarei? E talvez Abraão fala assim como Isaías. Se levanta e diz, envia-me a mim. Mas a Deus fala para Abraão, não Abraão, porque você mentiu. Quando disse que Sara era sua irmã, temeu entrar no Egito. Você não pode ir, Abraão. Mas eu posso imaginar Deus perguntando, a quem enviarei? E eu posso também imaginar Jacó, um dos patriarcas, dizer, eis-me aqui. E Deus dizia a Jacó, você também não, Jacó, porque você roubou e enganou o seu pai, roubou o seu irmão Esaú e enganou a Isaac. Você não pode ir. E mais uma vez Deus pergunta, a quem enviarei? E eu posso imaginar Moisés se levantando e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus disse para Moisés, você também não, porque você me desobedeceu. Quando eu falei, toca, fala na rocha, e você feriu. E um desobediente eu não posso enviar para essa missão. Mas quando se levanta do trono aquele que tinha as 12 pedras nos seus corpos, ali posto no corpo dele, e diz, e envia-me a mim. E Deus diz, vai Jesus, vai meu filho, vai meu unigênito. E Jesus Cristo cumpriu a missão dele aqui na terra, que o próprio versículo vai nos dizer, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluias, porque Deus viu o seu filho que não tinha pecado nenhum, que não tinha mancha nenhuma, e enviou para que eu e você pudéssemos ser salvos. E ele suportou a cruz do Calvário. Ele suportou
toda a injustiça que foi feito para ele, sem ele merecer nada daquilo que ele passou. Ele suportou ser preso, ser chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça, que o diâmetro do espinho era um dedo de um homem. Meteram a lança no lado dele, cravaram seus pés e suas mãos naquela cruz que não foi feita para ele. Ele suportou para que eu e você pudesse dar um bom testemunho diante dessa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, e sair dos embaraços, e sair da tentação, e sair do pecado. E a pergunta que não quer calar: e eu e você estamos suportando menos do que isso que Jesus Cristo suportou? Estamos suportando aquela pessoa que nós falamos que amamos? Estamos suportando os nossos próprios erros que às vezes nós cometemos e queremos jogar a culpa na situação ou em alguém? Estamos apontando para alguém e medindo o pecado de A e de B, e o meu, e o nosso. A palavra está sendo bem clara em dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Ele suportou. Mas ele teve uma recompensa. A recompensa é qual, meu irmão? Ele sentou à destra do trono de Deus. E está lá, como um advogado fiel, intercedendo por mim e por você. Ele suportou para que eu e você hoje suportasse a adversidade que a vida nos traz. A palavra continua dizendo: considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime quando por ele fores repreendido. Olha o que este versículo 5 está nos convidando a viver. Quando no 4 ele vai dizer: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação. Ele está nos alertando. Já esqueceu de tudo que foi feito por você e por mim ali naquela cruz? Já esqueceu da exortação que argumentava convosco como os filhos? E ele vai falar: filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanime quando por ele for repreendido. Não despreze a correção do Senhor, porque ele é o nosso Pai. Jesus Cristo nos ensinou assim. Quando entrarem no seu quarto em secreto, feche a porta e ora assim: Pai nosso que estás no céu. Então todo pai repreende o seu filho, corrige o seu filho, porque não quer deixar o filho trilhar um caminho que muitas das vezes ele já trilhou e deu errado. Mas às vezes tem aqueles filhos que é rebelde e que quer fazer tudo o que vem na cabeça. E não olha para a correção do pai.
E o resultado, quando esse filho já é de maior, quando esse filho já não mora mais na casa junto com o pai só pode aconselhar, o pai não pode agora obrigar. Enquanto estiver na casa do pai, tem que ser como ele quer. Mas quando sair, os pais agora não podem mais obrigar, mas pode alertar e pode aconselhar. Aqueles que não são rebeldes vai ouvir o conselho dos pais e não vai quebrar a cara. Mas aqueles que é rebelde ou não ouve e lá na frente vai se arrepender porque não ouviu. E quando Deus, que é o nosso Pai, nos corrige, quer nos corrigir, e muitas das vezes Ele fala com uma pregação dessa, com a reflexão dessa, com um louvor que nós escutamos, lendo a palavra, ou então ouvindo um louvor, ou então um servo, uma serva dele para nos falar, e mesmo assim estamos querendo não ouvir. Não estamos com ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. É quando o pecado já está estamos vivendo na prática do pecado. É quando estamos ali vivendo no embaraços que a vida nos traz. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas a palavra está sendo bem clara quando ele vai dizer: filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanime quando por ele fores repreendido. E ele vai completar dizendo: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, porque o Senhor corrige ao que ama. É assim um pai com seu próprio filho. Quando um pai deixa o filho de lado, não quer saber o que ele está fazendo, viver o que ele está vivendo, é porque o amor daquele pai já não tem pelaquele filho. Por ser muito rebelde, o pai deixou de mão. Mas quando o pai se preocupa em conversar, em corrigir, em falar, não faça isso, em orientar, em ensinar o caminho que deve andar, é porque ama aquele filho. E é assim Deus conosco. Talvez o homem pode, por alguma coisa, um pai de família, por alguma coisa grave que o filho fez, isolar e não querer mais conta. Quantos tem assim? Mas Deus não. Ele nunca deixa um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca vai deixar um filho abandonado. Pode sim uma mãe abandonar o seu filho, como nós ligamos nossa televisão e vemos aí filhos sendo jogados no lixo, filhos sendo jogados no rio, a mãe tendo filho e ali deixando em qualquer lugar. Mas o Deus Todo-Poderoso não faz assim. Ele sabe o valor de uma vida, porque foi Ele que nos deu. É por isso que nós não temos que desprezar a correção dele, nós não temos que ficar ali injuriado, nervoso, ou então deixar de aceitar quando ele nos repreende. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. E a gente pode ver o que é um açoite. Não é quando o pai pega aquele filho e dá umas palmadas e corrige com a sandália, com cinto, açoitando pelas pernas, pelos braços, para mostrar para ele que aquilo ali está errado. É assim que Deus faz. Ele vai deixar de amar aquele filho que ele bateu por alguma desobediência? Não, é assim que Deus faz conosco. Não vai deixar de nos amar quando ele nos corrige e nos açoita. Mas diferente a correção de um pai para o filho, de Deus conosco somos pela palavra.
Deus permite que algo aconteça na nossa vida para nos mostrar que aquilo que está acontecendo é a consequência de um pecado, de uma escolha errada que eu e você muitas das vezes faz. É por isso que Ele açoita, mas Ele nos recebe como filho. Se suportais a correção de Deus, vos tratará como filhos, porque que filho a quem o Pai não corrija? Oh, glória a Deus, aleluias. Olha que a palavra está dizendo que nós temos que suportar. Se suportais a correção de Deus, vos tratará como filho. Então suporte a correção quando Deus quiser nos corrigir, quando Deus quiser nos açoitar, quando Deus permitir alguma coisa, é porque Ele nos chama de filho. Olha o que a palavra está dizendo: se suportais a correção de Deus, vos tratará como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? E eu quero finalizar no versículo 18 que ele vai falar: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos, participantes sois, então bastardo e não filhos. Este versículo 8 vai nos fazer refletir em toda esta reflexão. Mas se estais sem disciplina, mas se não suportar, mas se não querer ser corrigido, mas se não der importância pela palavra, se não der importância àquilo que Deus quer para a sua vida, o que foi proposto na sua vida, porque Jesus Cristo foi proposto na vida dele uma missão, e a missão dele foi de vir para o mundo e salvar a humanidade, e ele foi obediente até a morte de cruz. Mas a recompensa de Jesus Cristo foi esta, que está sentado à direita de Deus. Mas se nós não suportar essa correção, estamos sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Sois então bastardos, se não suportamos a correção de nosso Pai. Ele não vai mais considerar nós como filho. E quando perguntar ali para aquele pai que os filhos são rebeldes, eles não vai ter o prazer de dizer que aquele jovem é filho dele, que aquela pessoa é filho dele. Então vai se tornar bastardo. Assim é com Deus. Se nós não suportamos a correção dele, se nós não dermos lugar para que ele venha e transforme a nossa vida, se nós não aceitamos a palavra da forma que ela é, nós não vamos ser filhos de Deus e vamos ser bastardos. Vamos só ser criatura, porque fomos criados por Ele. Porque lá em João vai nos dizer: e Ele veio para os dele, mas os dele não aceitaram. Mas todos quanto aceitaram Jesus Cristo se tornou filhos de Deus. Não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Para que eu e você não nos tornamos bastardos e sim filhos, temos que aceitar a correção que Deus nos dá. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração o que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.